Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei. Eu sou Jó e esta é a minha história. Eu era o homem mais grandioso entre todas as pessoas do leste. Vivendo na terra de Uz, eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu providenciava para que eles fossem purificados. Pela manhã cedo, eu sacrificava um holocausto para cada um deles, pensando talvez que meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, quando meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, e os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque e se lançaram sobre os teus camelos e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. Mais uma vez, outro mensageiro veio e disse: teus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso varreu do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e eles estão mortos, e eu sou o único que escapou para te contar. Eu estava destroçado. Incredulamente, rasguei minha túnica e raspei minha cabeça. Eu caí no chão, gemendo e sofrendo, pois meu maior medo havia se concretizado. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei com ela enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: ainda mantém a tua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que minha própria esposa me disse. Eu respondi: você está falando como uma mulher tola. Aceitaremos o bem de Deus e não a adversidade? Pois em tudo isso, eu não culpei Deus por fazer o mal. Eu não pequei com o que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Sofar ouviram sobre todas as minhas aflições que haviam acontecido comigo, eles saíram de suas casas e se encontraram por acordo para me consolar e confortar. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram de longe, quase não me reconheceram. Eles começaram a chorar em voz alta e rasgaram suas túnicas e jogaram poeira sobre suas cabeças. Então eles se sentaram no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra para mim, porque viram como era grande o meu sofrimento. Abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse, um menino foi concebido. Naquele dia que ele se torne em trevas, que Deus acima não se importe com isso, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Porque a vida é dada àqueles na miséria e vida aos amargurados de alma, àqueles que desejam a morte que não vem, que a buscam mais do que um tesouro escondido, que se enchem de alegria e se regozijam quando alcançam a sepultura. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está oculto, que Deus cercou. Meu alimento diário se tornou suspiros e gemidos como água. O que eu temia aconteceu. O que eu temia aconteceu comigo. Eu não tinha paz, nem tranquilidade. Eu não tinha descanso, apenas tumulto. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados. A sepultura me esperava. Os zombadores me cercam. Meus olhos precisam encarar a hostilidade deles. Eu orei: dê-me, ó Deus, a garantia que você exige. Quem mais será fiador por mim? Meus olhos ficaram turvos de tristeza. Minha estrutura inteira era apenas uma sombra. Eu disse: meus dias se passaram. Meus planos foram despedaçados. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram.
Como todos os amigos, eles pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Eles também deram sua opinião sobre o assunto. Eles falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Acreditavam que eu estava sofrendo porque havia feito algo errado. Como resultado, eles repetidamente me encorajavam a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz conclui que minha dor deve ser devido a algum pecado que eu havia cometido e recomenda que eu busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que eu devo ter feito o mal para provocar a justiça de Deus e argumentam que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que meus próprios filhos tenham trazido a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Esse falador será justificado? Seu discurso vazio silenciará os outros? Ninguém te repreenderá quando você zombar? Você diz a Deus: minhas crenças são impecáveis e eu sou puro aos teus olhos. Oh, como eu desejo que Deus fale, que Ele abra seus lábios contra você e revele a você os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Certamente Ele reconhece os enganadores e quando Ele vê o mal, Ele não faz nota. No entanto, se você dedicar o seu coração a Ele e estender as mãos a Ele, se você afastar o pecado que está em suas mãos e não permitir que o mal habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará o rosto. Você ficará firme e sem medo. Certamente você esquecerá seus problemas, lembrando-os apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram o sinal certo do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em certo momento, fiquei cansado deles. Eu disse a eles: sem dúvida vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho uma mente assim como vocês. Eu não sou inferior a vocês. Quem não conhece todas essas coisas? Me tornei objeto de zombaria para meus amigos, embora tenha chamado a Deus, e Ele tenha respondido: mera zombaria, embora justo e irrepreensível. Mas desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. No entanto, vocês me mancham com mentiras. Vocês são médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos vocês se calassem completamente. Para vocês, isso seria sabedoria. Ouçam agora minha argumentação, escutem as súplicas dos meus lábios. Vocês falarão maldosamente em nome de Deus? Falarão enganosamente por Ele? Mostrarão parcialidade a favor dEle? Argumentarão o caso de Deus? Seria proveitoso se Ele os examinasse? Vocês poderiam enganá-lo como enganam um mortal? Com certeza, Ele os chamaria a prestar contas se vocês mostrassem parcialidade secretamente. Não o assustaria o seu esplendor? Não cairia sobre vocês o temor dEle? Embora Ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certamente defenderei os meus caminhos diante dele. Na verdade, isso resultará na minha libertação, pois nenhuma pessoa ímpia ousaria se apresentar diante dele. Agora que preparei meu caso, eu sei que serei justificado. Alguém pode me acusar? Se assim for, ficarei em silêncio e morrerei.